Agora estou aqui com o meu amigo, né, Márcio Aurélio, psicanalista. Ele vem com um monte de novidade para você, né? É aquela história, né? Teu casamento é em crise. Depois dos 10 anos, normalmente dizem que tem a crise dos 10, dos 20, dos 30, deve ter dos 100 anos também, para quem conseguiu ficar casado até lá. Eu não sei se alguém chegou lá. Vou perguntar para o Márcio já já. E, quer dizer, tem aquelas crises, tem aquelas dificuldades. Como superar? Como manter um casamento? Vamos conversar com o Márcio agora? Tudo bom, Márcio? Como é que você está? Oi, Clóvis, tudo bem? Você que está nos assistindo. Que bom nós pararmos um pouquinho e pensarmos sobre a vida a dois, sobre o casamento, sobre felicidade, sobre a vida, né? Que é uma maravilha, né? E eu estou aqui para ajudar. Tem casamento que chegou aos 70, 80 anos de casado? Tem 100 anos casamentos. não, né? Tem casamentos que chegou aos 70 anos, aos 100 anos, porque a longevidade não permite, Não né? permite, Mas mas tem pessoas que se amam tanto que até passam um fenômeno, né? Que elas envelhecem juntos, se gostam tanto e aprenderam tanto a viver em sincronia que quando um dos cônjuges já idoso morre, o outro morre depois. Já viu isso acontecer? com certeza, parece que Então, um puxa o outro. um como o outro. Diz assim, eles saíram tão ligados que um morre e daí o que ficou vivo não consegue viver sem. E daqui a pouquinho parte também. Mas hoje em dia, Márcio, nós estamos não sei nem como me pronunciar, tá? Mas a atualidade traz os casais se separando muito cedo, né? A modernidade, vamos dizer assim, faz com que você faça um teste de casamento. É o teste de drive. Você casa, deu certo, deu, não deu, ele separa e casa de novo, casa, descasa. Por que está acontecendo isso? Olha, se você for começar um relacionamento pensando que se não der certo você vai se separar, Não case. não case porque você vai se separar. É lógico que o casamento é um risco. É lógico que você se casa, você não sabe se vai dar certo. Você espera que dê certo porque você ama, você estima aquela pessoa. É um contrato de risco, É um contrato de risco, com claro. certeza. Todo amor envolve risco. Quando você tiver alguém que você diz assim, eu tenho certeza, não há nenhuma possibilidade disso não dar certo, não é amor, é negócio. O amor envolve risco e essa é a graça. Eu não sei se vai dar certo, mas eu desejo que dê. E aí eu me entrego nesse amor. Agora, legal aqui da nossa conversa é perceber assim, será que o nosso casamento está em risco? Será que o nosso casamento está em crise? Será que as coisas estão ruins e eu penso que estão boas, que é normal? Porque o relacionamento ele não acaba. Ninguém diz assim, eu estou amando, e daí amanhece e diz assim, eu não quero mais você, eu não gosto mais de você, e acabou tudo. O relacionamento não acaba, o relacionamento vai acabando. Ele vai dando pistas que está ruim, ele vai dando pista que está em crise, pista que você tem que cuidar dele e a gente não vê. E como você descobre todas essas pistas? Como você responde essas perguntas? Eu, Tá? eu posso dar algumas dicas, tá? Vou dar uma dica para você que está me ouvindo, né? Para você que está aí do outro lado da televisão, O para que gordinho consiga para a gordinha, perceber. né? Eu sempre me refiro ao gordinho, a gordinha que está deitado no sofá, né? Descansando, 5 horas da tarde. Quer dizer, você quer mais assistir um programa que te oriente, que te ajude, né? É hora de você abraçar a tua gordinha, tua amada, né? E prestar atenção em tudo isso para salvar mesmo, para fazer o casamento bombar de vez, não é, Márcio? Então vamos falar a verdade. Primeiro vamos avaliar se está em crise, depois a gente diz como arrumar, tá certo? Vamos primeiro falar de algo mais negativo e depois de algo mais positivo. Como perceber que a relação está em crise, que a relação está ruim? Em primeiro lugar, perca de conexão emocional. Quando a gente casa, o outro dá sentido a tudo aquilo que a gente faz. Então a gente quer sair do serviço e ir logo para casa, porque o velhinho está esperando, a velhinha está esperando, o Tem o novinho ou a novinha. porquê. Tá? E quando você perde a conexão emocional, quando ficar perto dele ou ficar perto dela não adianta mais, você diz assim, em vez de ir para casa eu vou para o bar, em vez de ir para casa eu vou passar para bater um papo com um amigo, quando você começa a perder o prazer de estar com ele ou de estar com ela, quer dizer que teu casamento começa a ficar em crise. Márcio, quando você fica sem assunto no relacionamento, né? Esse, Eu já ouvi dizer, há pouco tempo, eu estava conversando com a minha esposa, e ela falou que uma amiga dela, né, se separou não porque brigaram, não porque teve traição, não por nada. O motivo da traição, da separação, desculpe, foi que eles não tinham mais assunto, eles não tinham mais o que conversar. Foi esse motivo. eu vou te dar 8 sinais de que o casamento está em crise. O primeiro eu já falei. O segundo é esse que você acabou de falar. Falta de Nós estamos assunto. aqui em sintonia, está dando tudo certinho. Tá? Transmimento de pensação. Né? Então, a segunda razão, a segundo sinal de que o casamento está em crise é quando a comunicação, a conversa fica rasa.
que é o que você falou, é Não falta tem mais de assunto. assunto. Quando você acabou. olha para ele, olha para ela e ninguém pergunta mais sobre o que sente, como está o seu coração, o que deseja. Como foi seu dia? Como foi seu Vai, dia. aquela Não tem mais perguntinha aquela besta, preocupação. vai. E a gente começa a falar coisa besta. A gente começa a falar coisa que não tem nada a ver. Simplesmente porque não tem mais o que conversar. Não se conversa mais de amor, não se conversa mais de tesão, não se conversa mais de nada disso. Aí você começa a falar do preço do alface na feira. Entendeu? A conversa começa a ficar rasa. E por falar em superficialidade, já vem o terceiro sinal, que é o quê? Você começa a não ter mais perspectiva do futuro. Você começa a dizer assim, esse casamento vai ser sempre essa porcaria Não se faz mais mesmo, planos, né? não quero mais saber de nada, ele vai ser sempre assim, ela vai ser sempre assado, e começa já a olhar para o futuro de forma rasa. Negativa, né? Negativo. E por falar em ser raso, já vem o próximo sinal, que é quando o sexo começa a ficar raso. Ou seja, você começa a fazer sexo de forma formal. Vamos fazer logo, vamos dar uma... Cumprir tabela. Vamos dar uma rapidinha, né? Vamos cumprir tabela, vamos fazer logo, entendeu? Mas não tem mais aquele amor, aquela paixão, não tem mais aquele ato de querer impressionar ele, de querer impressionar ela. Quando a gente está amando, a gente quer impressionar o outro, né? Então a gente coloca a melhor roupa, o melhor perfume, tenta comprar um buquê de rosa, comprar um chocolate, tenta fazer... Por fogo no relacionamento. Um sexo gostoso para impressionar o outro. Quando você começa a fazer o sexo de forma formal, aí é um dos sinais de que seu casamento pode estar em crise. Se isso está acontecendo com você, não quer dizer que vocês não foram feitos um para o outro. Pode acontecer simplesmente de vocês estarem num momento de vulnerabilidade, num momento de crise. Tudo isso tem cura. Tudo isso tem cura. Um outro sinal bem significativo, quando você começa a fazer no casamento, ter uma vida emocional paralela. Quando você começa a achar um monte de amigos, um monte de amigas, quando o homem fala assim, eu não vou ficar em casa e minha roda de amigos é o futebol. Nada contra jogar futebol, pode ir. Mas não pode separar o casal. Quando você diz assim, a alegria minha é jogar futebol, não tenho alegria mais de estar aqui em casa. Quando a mulher começa a fazer o grupinho de amigas e a alegria dela para de ser o lar, a alegria dele para de ser o lar e começa a fazer uma vida paralela. Nesse ponto, começa a surgir algo importante para você perceber. As brigas começam a ser mais intensas. Porque você está fazendo uma coisa contra a vontade dentro da sua casa, o que é pior. Brigas intensas é sinal de infelicidade. Quando você está infeliz, as brigas ficam cada vez mais feias. Porque você tem menos compensação emocional. Quem briga, ama. Quem briga, ama. Só que tem um problema. Quando começa a juntar rancor, começa a matar o amor. Quando vira o ódio, né? Quando vira o ódio. Raiva é diferente de ódio, tá? Raiva, a gente tem raiva das pessoas que a gente ama, porque frustra a gente. E é passageiro. Mas a raiva é passageiro. Raiva não é desejar mal. Quando você começa a desejar mal ao outro, é ódio. E o ódio não faz bem para a saúde. Frustra o amor. Você está com raiva, você chega lá, fica um dia nervoso, entra dentro do banheiro, a mulher bate assim, você não vai sair? Fala, não, eu estou com raiva de você, se eu sair daqui, eu vou falar besteira, deixa eu quietinho aqui que vai passar. Quando eu sair daqui, eu vou te dar um beijo e um abraço. Porque você continua amando a pessoa. Agora, quando você começa a desejar mal, tá? Pode acontecer que nem casais que se matam, não tem? Arruma um amante, daí contrata o amante para matar o outro, para matar o outro. Isso aí já é ódio, isso aí já virou ódio, quer dizer... Ultrapassou qualquer barreira, né? Qual que é o sinal? Quando você... a briga começa a ficar muito rancorosa. E por último, qual que é o último sinal assim, que eu posso te dar de que seu casamento pode estar em crise? Quando você perde a energia emocional, ou seja, aquilo que a gente chama de alegria, tá? A alegria é a energia emocional. Quando estar perto dele, estar perto dela, não te dá mais alegria. Aí, a coisa está feia. Bom, no tema de hoje nós temos o quê? Será que teu casamento está em crise? Como ser casado para sempre ou casada para sempre? É a pergunta que não quer se calar, né? Ou ainda, né? O que é terapia para casal? Essas perguntas o Dr. Márcio Aurélio está aqui para nos responder e dar um caminho para salvar o teu casamento, tá? Dentro do tema de hoje. Resolvido tudo isso, sabemos que o casamento está em crise, quer dizer, o casamento está beirando uma separação, aquela crise toda lá. Como salvar esse casamento? Você tem várias possibilidades, tá? Primeiro, você tem que admitir que o seu casamento está com problemas. Nisso, as mulheres têm mais facilidade que os homens. Homem não admite? O homem admite quando a viola está em caco. A mulher vai ao médico para não ficar doente. Então, ela vai ao médico para fazer exame preventivo. O homem vai ao médico porque já está com câncer. Porque tem que se tratar. Porque já está doente, porque já percebeu que o coração já não está batendo beleza.
Na terapia de casal é assim, quem procura em primeiro lugar é as mulheres. E os homens vão arrastados, porque os homens vão desconfiados. Quando eles chegam lá e percebem que a terapia de casal não é dizer quem está certo, não é dar conselho para ninguém, porque para dar conselho você procura um É amigo. mostrar o caminho, né? Mas é ajudar o casal a se comunicar. Se eles vão nos procurar numa terapia de casal, é porque eles não conseguem conversar mais e a ansiedade entre eles virou angústia. Eles estão muito angustiados em relação ao outro. Então, o que a terapia de casal faz? Um entender o outro. Um entender o que o outro está sentindo. E eles vão resolver como lidar com os problemas deles. Qualquer um dos dois tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, tem como resolver e não consegue se resolver sozinho. Na maioria das vezes não consegue resolver sozinho. Por quê? Primeiro, pode ter problemas de comunicação, tipo, eu digo A, ela entende B, tipo, algumas dificuldades de fazer um entender o outro, né? Ou pode ter também, você está passando um momento pessoal ruim. Você está num momento de vulnerabilidade da sua vida, um momento que você está em crise, que você está em depressão, que você está mal, e está atrapalhando o relacionamento. Então, você precisa se tratar para que você possa ser melhor para o outro. Por exemplo, você se lembra, não sei se você se lembra de um filme chamado Melhor é Impossível, com o Jack Nicholson e a Ellen Hunt. Aham. Tá? Né? Então, Melhor é Impossível. Então, o filme dizia o seguinte, ele era um esquizofrênico compulsivo. Então, ele era maníaco, tá? Então, ele chegava na lanchonete e tinha que a mesma garçonete atender ele. Ele tirava os talheres descartáveis, porque tinha medo de pegar germes. Saía na rua, não conseguia pisar nas dobras, nas trincas do ladrilho, e assim por diante. Mania. Em outras palavras, era doido, igual eu, igual você, igual nós. Tinha toque, né? Tinha toque. Aí ele, de repente, a garçonete não veio, ele não conseguiu comer, porque ela não veio lhe atender. Tá? Ele foi lá na casa dela e disse, você não vai trabalhar, não? E ela falou, rapaz, você está doido? Você vem aqui na minha casa? Não, porque se você não for me atender, eu não vou comer. Não, o que está acontecendo? Meu filho está doente. Ele foi, achou um médico e levou para atender o filho. Começaram a se envolver. Um dia ele saiu com ela e ela disse assim para ele, me faz uma declaração de amor, vai. Você está aqui, você quer me cantar, você quer me namorar, então me faz uma declaração de amor. Ele olhou para ela e disse assim, tá bom, vou fazer a declaração de amor, tá bom? Então vai lá, eu estou tomando remédio. Eu disse, mas que declaração de amor mais besta, rapaz? Eu estou tomando remédio? Daí ele falou assim, não, deixa eu te explicar. Seguinte, eu sou doente, eu tenho esquizofrenia, eu tenho dificuldade. E apesar de ter esquizofrenia, ele era um escritor famoso. Ele era um escritor famosíssimo. E daí ele falou assim, apesar de eu ser doente, eu nunca tomei remédio. O médico me dá o remédio e eu jogo no lixo. Mas depois que eu conheci você, eu comecei a tomar o remédio. É a prova de amor. Daí ele falou, por quê? Ele falou assim, porque eu quero ser um homem melhor para você. Eu quero ser um homem bom para você. Então, porque eu te amo, eu quero ser melhor. Porque eu te amo, eu quero me cuidar. Porque eu te amo, eu quero estar melhor. Porque eu te amo, eu tenho que cuidar melhor de mim, para ser uma pessoa melhor a você. E nos dias de hoje, Márcio, acontece de uma pessoa se entregar, virar relaxado, parar de cuidar da saúde pela falta de amor, pelo sentimento, né, de falta de amor? Pode. Acho que a gente pode começar, a partir dessa pergunta, começar a conversar. Como salvar o casamento, né? Como mudar esse estado de coisas aí, que é a tua pergunta, né? Eu vou deixar o Dr. Márcio responder todas essas perguntas, te ensinar a salvar teu casamento, tá? Logo após os comerciais. Eu vou deixar você tomar um gole d'água, refrescar mesmo, tá? E nós voltamos dentro de instantes, respondendo todas essas perguntas. Não sai daí. Estamos aqui conversando com o Dr. Márcio Aurélio, né? E ele vai nos responder algumas perguntas, inclusive uma que me chegou agora no WhatsApp, 97 10 10 510, tá? Você pode estar mandando perguntas, se não der para responder hoje, o Dr. Márcio voltará a semana que vem ou na outra, com certeza, e vai estar respondendo todas as perguntas que você tem quanto à psicanálise, quanto ao relacionamento, a dificuldade de se relacionar. Uma das perguntas é do Rafael, mandar um abraço para o Rafael. Ele está tendo um problema porque a mulher dele passou por uma cirurgia bariátrica e após essa cirurgia perdeu aquela vontade do tchaca-tchaca, né? Perdeu o tesão, vamos dizer assim. Perdeu o libido. O libido. O que o Rafael tem que fazer? O que a esposa do Rafael tem que fazer, Márcio? Bem, eu quero dizer para o Rafael e todas as pessoas que fazem operação bariátrica, né? Que é super comum isso que nós estamos conversando, tá bem? Toda pessoa, quando ela faz uma redução de estômago, que é a operação bariátrica, isso tem nela traz nela uma alteração imediata de humor.
Porque a gente come por prazer. A pessoa que está fazendo uma operação bariátrica é porque ela tem uma compulsão por comer, certo? Então ela não come só para se alimentar, ela come porque aquilo é um prazer e uma compensação para o emocional dela. Quando ela para de comer, ela perde o prazer. É como uma criança que A cirurgia faz ela parar de comer. Para a gente entender, é mais ou menos como uma criança que você não quer dar mais uma mamadeira ou não quer dar mais o peito. Ela chora desesperada, não chora? Na operação bariátrica, a pessoa também fica com tanto mau humor, tá? Que ela começa a ficar nervosa, a ficar ansiosa, e ela desloca o libido, tá? E para outras coisas. Por quê? A parte do cérebro responsável pela alimentação, pela fome, é a mesma parte do cérebro onde se dá o desejo sexual, onde se dá o libido. Entendeu? Por isso que o homem, instintivamente, sem ele saber, ele usa a palavra comer quando ele vai manter relação com a mulher. Né? Ele Virou diz assim, aquela frase, eu né? vou comer, vou comer. Na realidade, é porque ele, sem saber, ele está dizendo no cérebro é a mesma parte, é a mesma coisa. Tá? Então, quando a pessoa faz uma operação bariátrica, ela perde o prazer da comida, ela não pode mais comer, algumas têm uma disfunção de libido, então ela perde o libido. E ela vai transicionar o libido para outras coisas, ou seja, ela vai arrumar prazer em outras coisas. Ah, qual que é o meu prazer? Ah, meu prazer é fazer crochê, andar com a mulherada, é ir para o shopping, é ir gastar, é cuidar de cachorro. Cuidar de animais. Ela desloca o libido. E daí ela não quer mais saber de transar. Então o que tem que fazer? Tem que fazer terapia. Remédio não vai curar, o que vai curar é a terapia. Como você salvar um casamento dentro de tudo isso que nós conversamos? Nós falamos vários motivos de um casamento estar em crise, vários motivos de você perceber que o seu casamento está em crise. Tivemos um exemplo, né, com o WhatsApp do Rafael. E agora a pergunta que não quer se calar. Como você tratar isso? Como você salvar o seu casamento? Eu vou usar a simbologia do próprio casamento para tentar salvar o casamento, correto? Então eu vou tentar agora trabalhar rapidamente os símbolos do casamento e fazer a gente entender que a própria ritual do casamento é uma maneira que os antigos têm para nos ensinar como viver o relacionamento, correto? Aí vai ajudar você, vai ajudar o telespectador a também entender melhor o que eu estou querendo dizer, tá bom? Uhum. Então vamos lá. Primeiro símbolo do casamento. Vestido de noiva. O vestido de noiva, que cor é? Branco. Branco. Então eu vou te dar uma informação. Ninguém se casava de branco antigamente. Antigamente as mulheres se casavam de vermelho, porque vermelho era a cor do amor. Cor do amor. A primeira mulher que se casou de branco na história foi a rainha Vitória, no século XIX, que ela casou com seu primo, o rei Alfredo. Aí, para ela ser diferente, ela colocou um vestido branco e entrou de branco. Foi um escândalo, porque ninguém casava de branco. Sentido de pureza. Aí todo mundo olhou a rainha casar de branco e daí todas as mulheres começaram a casar de branco. Que significado que isso tem? O significado que isso tem é que todas as mulheres querem e devem ser tratadas como uma rainha. Você quer salvar o seu casamento? Comece a tratar sua mulher como uma rainha, como uma princesa. Você quer salvar seu casamento? Você diz assim, eu casei com um príncipe. O problema é como é que a gente pode amar alguém que só conversa com a gente, jogando a gente para baixo. Você não presta, você não é bom, porque tudo que você faz está errado. Quando o marido diz para a mulher, você é uma relaxada. Quando diz para o marido, você faz tudo de errado. Como é que a gente ama? Não tem jeito. Então, quer salvar o amor? Primeira coisa, vestido de noiva. Trate o outro como rei, como a rainha. Tá? Segundo, aliança. A aliança, ela é feita de ouro, para mostrar que o seu relacionamento é precioso. Coloque seu casamento em primeiro lugar na sua vida. Entendeu? Se você passa o domingo inteiro jogando futebol, diminui o futebolzinho. Pode jogar. Mas você consegue viver sem o futebol, guarda né? tempo para sua mulher. Você que está me ouvindo, mulher, você começa a reservar mais tempo para o seu casamento e dizer assim, olha, eu estou deixando o meu casamento em segundo plano, por isso que ele está acabando. Coloque em primeiro lugar. Entendeu? Porque o casamento ele é precioso. Terceira lição, né, que a cerimônia de casamento tem para nos dar. Né? Quando a mulher ela entra segurando uma coisa na mão. O quê? O que ela entra segurando? O buquê de flores, certo? De onde que vem isso? O buquê era um símbolo dos celtas. Tá? Era um símbolo dos celtas. Ele era feito de flores porque ele era um tipo de amuleto contra mal-olhado, contra inveja. Então, quando a mulher entrava com o buquê, ela estava dizendo assim, pode ter inveja quanto for, pode ter olhado quanto for, pode querer mal quanto for, para o meu casamento só vou levar alegria, só vou levar coisa boa.
Então, o que eu estou querendo dizer? Para de ficar preocupado com o que a sogra diz, com o que o sogro diz, com o cunhado, e ó, um monte de gente enchendo o saco, interferindo, olha, dando palpite. Que é o Para que com mais isso. tem, né? É Para o que com mais isso. tem. Porque os agregados é que muitas vezes atrapalham o relacionamento. Começa a dizer, fala assim, eu tenho que parar de ouvir os outros e gastar tempo com meu marido, gastar tempo com a minha esposa. Tá? Próxima lição que eu vou dar e a gente vai encerrar aqui, né? E já foi uma lição, né? Já valeu o programa hoje. Olha, quando você se casa, os primeiros dias de casamento se chamam como? Lua de mel. Lua de mel, presta atenção. Não chama mar de mel, nem areia de mel, nem sol de mel, lua de mel. Daí a gente diz assim, por que lua? Ah, é porque lua tem a ver com romantismo e tal. Não, não é nada disso, não. É um símbolo antigo. Preste bem atenção no que eu vou te ensinar agora. A lua não é sempre a mesma. A lua tem fases. A lua é nova, cheia, crescente, minguante. O teu relacionamento não é sempre o mesmo. Não está bom todo dia. Assim como não está ruim todo dia. A gente tem que esperar as fases passarem. Mas assim como tem uma lua e você espera a lua nova para renovar-se, o casamento também tem que se renovar. Pode minguar também, né? Pode minguar. Então, o casamento minguou, é a lua minguante. O que você tem que fazer? Trabalhar e esperar a lua cheia. O que eu estou querendo dizer? Que você tem que renovar seu casamento. Por que você está junto com o seu esposo, com a sua esposa? Porque você se apaixonou, certo? Com certeza. Então, se apaixone de novo. Namore de novo. O certo era se apaixonar todo dia, né, Márcio? Se apaixone todo dia. É a coisa mais gostosa faça do mundo. todo dia a mesma coisa. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte. Você sabe por que o casamento dura para sempre? Porque a gente se casa várias vezes com a mesma pessoa. Porque tem hora que o relacionamento fica tão ruim que ele acaba. Tem dia que você chega e diz assim, eu estou com o saco cheio do você. Então foi o seguinte, vamos passar um traço e vamos começar tudo de novo? Por isso que o casamento dura para sempre. O casamento passa por crises, tem casamento que passa por traição, tem casamento que passa por decepção. Mas se você tiver amor, se você acreditar que o seu amor é verdadeiro e aprender com os seus erros, o casamento se renova e você consegue ter uma nova lua, uma lua de mel, novamente na sua vida. Sempre. Agora, Márcio, tem idade de casamento para entrar nessas crises, que nem eu falei, tem a crise dos 10 anos, dos 20 anos. É mito isso ou pode acontecer? Bem, casamento é uma luta todo dia. Casamento é a melhor coisa. Pode ser crise diária, então? Ela é a melhor coisa e a coisa mais complicada do mundo. No entanto, tem algumas crises famosas que a gente pode comentar aqui, que a cultura comenta, né? Primeira crise é a crise de adaptação, a crise do primeiro ano. Primeiro ano é difícil. Primeiro ano é muito difícil. É a hora que você vai sair, o esposo vai sair da casa do papai e da mamãe e vai ter que manter uma casa, ser o homem da casa, e a mulher ela vai sair do berço do pai e da mãe e vai ter que sustentar, vai ter que limpar, ela vai ter que cuidar do marido, então é muito difícil mesmo. E essa crise, ela é essencialmente uma crise familiar, porque ela é uma crise de cultura. É a sua família misturando com a minha família. Então é o jeito da sua família fazer as coisas, misturado com o jeito da minha família fazer as coisas. A minha família, quando você entra em casa, tira o sapato. A tua entra com o sapato tudo lameado e daí é briga. Entendeu? A minha família pendura as toalhas, a tua não pendura a toalha. A minha família come tudo que está na geladeira. A minha família deixa reservado o meu e o seu. Aí começam as crises e tudo é desamor. Ah, entrou com o pé sujo, é desamor. Tudo é símbolo de desamor, por isso que tem a crise. A segunda crise bem famosa é a crise que a gente chama de crise de 10 anos, que você citou no começo do programa. Sim. Que é assim a época em que todos os aparelhos novinhos que você comprou estraga. Começa, geladeira queima, liquidificador estraga, e você tem que fazer tudo. O relacionamento também estraga. Por que é a crise dos 10 anos? É a crise onde você perde o romantismo da relação, ou seja, aquela fantasia da relação. Você chega nos 10 anos, a crise dos 10 anos é a crise que você respira e você diz assim, eu casei e eu pensei que o meu amor ia mudar essa pessoa. E quer saber? Ninguém muda ninguém, eu tenho que amar essa pessoa do jeito que ela é. O certo é você conhecer as pessoas antes de casar. Mas a gente não faz isso. Tem A gente sempre tem aquela esperança assim, ele vai mudar, ele tem esse defeito, ele vai mudar, ela tem esse defeito, vai mudar. E a crise dos 10 anos, você cai na real e você diz assim, não vai mudar nunca. Não mudou. Vai ser sempre isso. Essa ou mulher, eu aceito, ou essa eu mulher aceito. vai ser sempre ranzinza, esse marido vai ser sempre cabeçudo, ou eu aceito assim, me adapto, ou vou ser infeliz pelo resto da vida. E tem gente que diz assim, eu não quero. E daí o casamento acaba. E quando você passa pela crise dos 10 anos, né? Tem mais alguma que vem? Tem outra crise famosa, que é a crise do ninho vazio, que é a crise quando os filhos vão embora.
Por quê? O casal começa a Essa entrar... é pesada, O tá? casal começa a entrar na rotina e o casal começa a viver pelos filhos. Tudo é pelos filhos, tudo é pelos filhos, tudo é o filho. Então você vive pelo filho, você trabalha pelo filho, tudo é o filho, filho, filho. O casal não namora mais, não sai mais, não conversa mais. Tudo é o filho. O filho é o cimento que liga os tijolos. Quando os filhos vão embora, os cônjuges, o casal olham para o outro e diz: e agora? O que nós vamos fazer? Para que nós estamos juntos? Ela olha para ele e diz: eu não gosto de você, eu também não gosto de você, nós gostamos dos filhos, o filho foi embora. Então eles vivem na mesma casa, mas separados, cada um vai para um quarto, ou senão o casamento acaba. Será que não gosta mesmo? Eu acho que vai deixando, vai desleixando da relação e ela adoece e morre. Por isso que é o seguinte, você tem filhos, filho é a melhor coisa do mundo. Dê para os teus filhos o lugar certo deles. O lugar de filho é de filho. Agora, não pode perder o amor, o olhar, não pode perder o... Agora eu vou dar um exercício para você que está me ouvindo, viu? Você também, viu, Clóvis? Você também. Opa, para todos nós. Vou dar um exercício, tá? Só para ajudar, tá bom? Você acha que teu amor, seu casamento está precisando dar uma melhorada? Eu vou dar para você um exercício de um livro que eu li chamado O Beijo de 9 Segundos. E ele diz o seguinte: quando a gente casa, depois de um tempo, a gente não dá mais beijo, a gente dá bitoca. Bitoca é beijo assim, né? Então ele diz que bitoca é que nem beijar isopor. Isopor não tem gosto. Bitoca não tem gosto. Então ele diz o seguinte: toda vez que for beijar, na saída, na entrada, toda vez que for dar um beijinho, tem que demorar 9 segundos no beijo. E tem que contar. E não pode parar antes dos 9 segundos. Então beija e conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando você beija, você falou, você trocou a sua alma com ela trocou a sua alma com você. Você olha e diz: à noite o trem vai pegar, hein? Porque você já deu uma animada na coisa. Já deu uma animada. 9 segundos, gente. O que é 9 segundos? Não é nada. Olha o que eu vou te dizer. Se você der beijo de 9 segundos... Diariamente, toda hora que for beijar, 9 segundos, isso vai virando automático na cabeça, a relação melhora. Porque você começa a gastar um tempinho para cultivar o amor, para cultivar o afeto, para cultivar o sexo, e daí a coisa acontece. já é a receita, né? Já é uma receitona, hein? Beijo de 9 segundos. Márcio Aurélio, tem mais alguma receita para salvar esse casamento, para a gente encerrar e fazer com que o gordinho, a gordinha aí levanta a poeira mesmo e fala: salvei meu casamento? Bem, eu posso sugerir para aqueles que estão precisando, né? Você que está me ouvindo talvez esteja dizendo: eu estou nessa situação aí. Tente colocar todos esses princípios que eu te dei em ordem. Se você não conseguir mesmo assim melhorar o seu casamento, ou quiser melhorar ainda mais, você tem a opção da terapia de casal. Terapia de casal está na moda, artistas famosos, jogadores famosos, empresários famosos, que nós admiramos, todos fazem terapia para casal. E o que é uma terapia de casal? Terapia é de casal, aconselhamento, vai pegar no pé, você procura um profissional. Vai dar conselho, o que você vai fazer? Por exemplo, eu sou psicanalista e coach de relacionamento. Eu primeiro, meu método de trabalho é assim: eu converso com um e tento construir uma ponte dele para ela. E converso com ela e tento construir uma ponte também simultaneamente. Sim. E depois eu junto os dois e, na maioria das vezes, eles brigam na minha frente. Discutem na minha frente. E aí a gente vai tentando fazer um entender o outro. Na maioria das vezes, quando acaba a sessão, eles estão perdoados, se amando, deixando aquilo para trás e dizendo: vamos recomeçar? Salvou o casamento. Na maioria das vezes, é isso que acontece. E está aqui meu telefone, né? Você tem o meu telefone. Eu vou pedir para pôr o telefone do Márcio Aurélio na tela mais uma vez, já foi algumas vezes, mas colocar mais uma vez. Se você tiver qualquer dificuldade, precisar de um bate-papo, tá? Não é aconselhamento, é um bate-papo, uma consultoria, né? É um psicólogo que ele pode te ajudar, pode ajudar o seu relacionamento. Está aí na tua telinha aqui embaixo, tá? 991 50 7366, tá? Liga, é o WhatsApp, pergunta, questiona, fala: ó, eu vi o senhor lá no Giro Total, achei que pode me ajudar de alguma maneira, tá? O Márcio está toda segunda-feira aqui em Americana, é isso mesmo? Assim, toda segunda aqui em Americana. Toda segunda-feira ele está aqui em Americana, ele é de Campinas, mas ele vem para Americana, ele tem um consultório aqui, ele pode te ajudar a salvar o seu casamento ou não deixar seu casamento cair na crise. Não é isso, Márcio? Isso mesmo. E seja feliz. Que é a melhor parte, né? Não chegar na crise. Isso mesmo. Certinho, Márcio? Seja feliz. Obrigado por ter vindo. Um abraço, Clóvis. Um abraço a você que está me ouvindo. A semana que vem ou na outra, com certeza, eu vou te chamar para vir aqui para nós bater mais um papo. A gente escolhe outro tema ou o mesmo. Maravilha. Um abraço. Obrigado, Márcio.
Eu vou chamar um comercial rapidinho, eu já volto falando de trabalho, de emprego, que isso salva casamento também, tá? É 2 minutinhos.